Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos através da internet. O pastor Osmar também está transmitindo hoje, direto de Mogi das Cruzes, São Paulo. E no mês de abril agora está previsto a visita do pastor Osmar aqui conosco, né? Ele vai ter a ceia no dia 10. E depois do dia 10 eles estão descendo para o sul. O pastor Mendes também está vindo junto. É pelo que a gente ouviu no domingo, né? Estamos de braços abertos para receber nossos irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias nesta noite para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Pode assentar. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Apocalipse 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhes: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos falar sobre um pouco a igreja do futuro, né? Porque a igreja do futuro que irmão Brana estava se referindo somos nós. Ele falou sobre a igreja do seu tempo presente e ele falou também da igreja do futuro. São Paulo, segundo nós lemos em 2 Coríntios, estava desejando apresentar a Cristo uma igreja, uma noiva pura, virgem, né, imaculada, mas ele também temia que os seus sentidos fossem corrompidos, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Ele também temia que isso acontecesse com a igreja. E aquilo que Jó fala no livro de Jó, que eu temia me aconteceu e que eu receava me sobreveio. Então você veja que o que você teme acontece, o que você receia vem. Então o apóstolo São Paulo temia, o que ele temia veio. A igreja se corrompeu. No ano 325 ela já não era mais aquela mesma igreja da era de Éfeso.
Ela já estava mergulhando nas trevas, né? E ele também esperava que Jesus viesse no seu dia também. A fé dele era tremenda, né? Ele era profeta. Ele disse: nós que ficarmos vivos, né, seremos mudados, transformados. Eu creio que o cristão ele tem que ter essa fé, né? O cristão ele não pode ser mesquinho na sua fé. Ele tem que realmente ter uma fé que venha agradar a Deus. São Paulo ele estava trazendo a sua mensagem, falando da ressurreição, falando do arrebatamento, como se fosse acontecer naquele momento, né? Ele levava o povo a crer que seria no seu dia, né? Ele nunca levava o povo a ver o futuro, Cristo no futuro, né? Mostrar um Cristo do passado. Não, ele trazia Cristo no seu tempo presente. Eu creio que nós temos que ver o arrebatamento no nosso dia. Nós não podemos ser céticos na nossa fé. Nós não podemos colocar dúvida naquilo que nós cremos, né? Nós não podemos crer, como diz um ditado árabe, né? Você não deve crer em tudo que ouve, né? Hoje o povo, tudo que vê na internet já está crendo, né? Qualquer receita já está fazendo da internet. Qualquer remédio eles já querem tomar. Não, você não pode tomar um remédio sem consultar um médico. De repente fez bem para uma pessoa, mas não vai fazer bem para você. Então hoje as pessoas, o que vê na internet eles querem fazer. O irmão Brana, a internet do dia do irmão Brana era a televisão. E ele estava no hotel e estava passando uma propaganda na TV de um detergente. Aí ele comprou e ele disse: eu vou fazer uma surpresa para a Meda, para sua esposa. Só que a propaganda funciona, né? Na propaganda, na TV funciona. O detergente funcionou na TV, né? Aquela propaganda montada, tudo, né? Mas quando ele foi fazer em casa não funcionou, não. As panelas ficaram com gordura, os pratos também ficaram com gordura. Aí você pensa que vai funcionar? Não funciona, não. É só na TV. Porque aquela propaganda é bem feita, é bem montada, é feita com atores, né? Artistas mesmo. E você vê aquele produto, aquele alimento, você vê aquele X bonito, aí você vai lá comprar, já não é aquele bonito que você vê na propaganda, né? No outdoor. Mas o profeta estava realmente vendo uma igreja no futuro. Uma igreja no futuro. Paulo disse: nós que estamos vivos, né? Mas o irmão Brana, no seu dia, né, ele esperava Cristo no seu dia, para o arrebatamento. Mas ele via uma igreja futura. Ele sabia que ele tinha que ir. Se você ler a mensagem Liderança, pregada em Covina, no dia 7 de dezembro de 1965, ele praticamente profetiza a sua morte. Ele sabe que os seus dias estavam contados. 11 dias depois deu acidente. 15 dias depois ele partiu dessa vida. Mas tudo que nós precisávamos, ele deixou gravado. Tudo. Tudo que a esposa precisava, ele deixou gravado. Agora, o irmão Brana trouxe uma mensagem precursora, de 37 a 62, finalzinho de 62, onde ele prega: senhores, é esse o tempo, e depois ele prega: necessário vos é nascer de novo, naquele mesmo mês de dezembro. Mas era uma mensagem precursora, que depois ele é a precursora da segunda vinda, que depois o irmão Brana vem e diz: com o que temos agora nós não podemos fazer este arrebatamento. Com o que temos. O que ele tinha? O que tinha?
os selos não tinham sido pregados, ele estava falando isso no primeiro selo. Era a mensagem precursora. A mensagem precursora não era a mensagem para o rapto, era a mensagem que estava preparando o povo para receber a revelação dos 7 selos, para receber Cristo na sua segunda vinda como Filho do Homem. Esta foi a mensagem precursora. Não era a mensagem para nos dar a fé de arrebatamento. Não era a mensagem para nos dar a fé de arrebatamento. Eu estava vendo hoje, parado na brecha a partir do parágrafo 139. Eu tinha outras escrituras aqui também, mas vamos deixar um pouquinho e vamos ler essa passagem. Olha, e agora, quando Bill e eu começamos a rodar, e Bill adormeceu outra vez, e isto disse: eu lhe darei um sinal eterno. Agora, quando falando da igreja do futuro, você vai ver, eu tenho 3 escrituras aqui, que é 2 Crônica 2, 9, 10 e 16, mas principalmente o 9 e o 10. Quando Josafá reúne Israel, quando eles são cercados por milhares, mais de 1 milhão de midianitas, amonitas, que veio cercar Israel para uma batalha. Então Josafá foi e se humilhou, e ele disse: e a casa que o Senhor escolheu para colocar o seu nome. Salomão também faz a oração ali, 1 Crônica 7, 14, né? E a oração que fizer neste lugar. E também lá em Deuteronômio ele fala sobre o lugar que ele escolheu para colocar o seu nome. Então o nome foi colocado naquela casa, que o templo era um tipo, era uma sombra do verdadeiro templo. Jesus fala em capítulo 2 de São João: destruí esse templo, em 3 dias reedificarei, que estava falando do seu corpo. Então o nome foi colocado no templo. Você vê que eles oravam voltado para Jerusalém. E oração que fizer neste lugar, este lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome. Então veja, Deus colocou o seu nome no templo, em Jesus, e agora aqui na montanha. Deu um sinal, 3 lugares que ele escolheu para colocar o seu nome: no templo, que era uma sombra, Jesus, porque Jesus faz referência ao templo do seu corpo. Você pode ver que os judeus eles tinham uma mensagem tão intelectual que eles disseram: mas foi 40 anos para construir, e esse aí destrói e reconstrói em 3 dias. E agora, aqui nessa viagem que o irmão Brano está vindo do Canadá, aqui na montanha Coronado, e ele disse: eu te darei, vamos voltar aqui, eu te darei um sinal eterno. E eu disse: Senhor, eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. E eu disse: qual é o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos e logo, então eu olhei para ver Bill. Ele estava dormindo. E ele disse: eu lhe darei um sinal eterno. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. Deus, lá no Antigo Testamento, falando do nome, não do novo nome. O nome sempre tinha um lugar para ser colocado. Se eu não me engano, é Deuteronômio capítulo 15. O lugar que o Senhor escolheu para ali colocar o seu nome. Aí vem Salomão e constrói o templo. E depois ele coloca o seu nome no seu templo, Jesus. Agora, o seu novo nome ele coloca numa montanha. Ele diz: qual é o sinal eterno? E ele disse: eu lhes darei um sinal eterno. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuir a marcha, você sabe, né? E, que coisa, o Espírito do Senhor. Eu senti como se pudesse gritar e chorar. Gente, mas o irmão Brano não estava aqui falando alto, não. Ele estava conversando com Deus dentro dele.
e Deus conversando com ele dentro. Isso aqui era uma conferência interna entre Deus e o seu profeta. Era um segredo. E quando ele traz parado na brecha, aí ele faz referência de Dani, da profecia em francês, do amor divino, tudo aquilo que Deus falando sobre ele. Eu vejo isso aqui tão tremendo. Eu senti como se pudesse gritar e chorar. E eu olhei, e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. Eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Agora, se o irmão Branham não estava vendo, veja se a igreja americana estava vendo alguma coisa. O irmão Branham conversando com Deus ali, ele disse, eu não estou vendo nada. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Agora, você veja só, você vê o nome no tipo, numa sombra, sobre um templo que Salomão construiu, e depois, pelo desvio, a rebeldia do seu filho foi destruído. Seus filhos vieram, e os inimigos vieram e roubaram o ouro, roubaram os utensílios, destruíram, botaram fogo na cidade, no templo. Tudo aquilo era um tipo. O que iam fazer com o verdadeiro templo, que era Cristo. Mataram. Então aquilo tinha que acontecer lá, porque era um tipo. Você vê, destruir o templo e tal. Foram os seus próprios filhos. Os filhos de Abraão depois matam o verdadeiro templo. E agora, aqui não está falando agora do nome. Sobre essa montanha. Porque quando ele sobe, primeiro selo, 75, aliás, primeiro selo 283, ele já sobe com um novo nome, porque ele venceu. Agora, esse novo nome tinha que ser colocado sobre alguém, sobre um lugar. Então ele vem aqui e nos diz assim, e eu olhei e eu simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos, e eu disse, eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Eu estava ouvindo o pastor Osmar, um trechinho do culto de domingo, parece que foi domingo ou sábado, Deus deu uma interpretação para ele que a gente não tinha visto. Os 3 picos, né? Os 3 picos, primeira, segunda e terceira puxada. Os 3 picos, William, Marion, Branham. 777. Cada nome tem 7 letras. Eu achei muito interessante e, na verdade, é algo inspirado, né? Algo que ninguém nunca pensou. 3 picos, seu nome, né? Vamos mais um pouco aqui. E ele disse, seu nome está escrito sobre toda ela. Eu pensei, o que é isso? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E Billy levantou e disse, o que está acontecendo com você? E eu segurei minhas mãos assim, suor pingava de minhas mãos e nevava. Estava nevando e ele estava suando. Vê que é a presença de Deus dentro de você? Aquele calor, né? Aquela sarça ardendo e não se consumindo. A sarça era uma árvore. Nós somos como árvores. A Bíblia ensina isso. Ele está suando e estava caindo neve. Olha, eu disse, Bill, algo está acontecendo. Eu sei onde uma vez eu tenho errado. Eu sei que tenho falhado com Deus e parecia que eu podia ouvir aquele hino sendo cantado e ver milhares de pessoas mistas, aleijadas, mancas, cegas e fracas. Ouvi um coro, uma voz de alguma grande voz de renome cantando, impuro, impuro, os espíritos malignos o impeliu. Vocês conhecem o hino. Então veio Jesus e libertou o cativo. 147. Eu podia ver a fila dos enfermos estendida por todos os lados e eu tive de parar.
Billy não sabia que aquilo estava acontecendo. E eu olhei para cima. Eu parei, olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. Agora, aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. Não tem mais nenhum profeta depois daquele. Não tem mais nenhuma outra mensagem depois daquela. Não. Depois dessa mensagem, depois desse profeta, só Moisés e Elias. E ela ia do leste ao oeste, como a montanha estava disposta e o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores. Então um grande pico e o outro pico pequeno. Então um pico maior. Então um pico pequeno. Então uma montanha grande, enorme, longa, coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Os selos foram pregados, a igreja também não entendeu. Ele pregou 6 selos. E antes de pregar os 7º selos, ele tinha um culto de domingo de manhã de perguntas e respostas. Você já viu as perguntas ali? Que nós não ousaríamos fazer hoje para o irmão Brana. Depois de nós termos ouvido João, que comeu o livrinho e profetizado para nós, e nos deu o livrinho também para a gente comer, e pelo que nós temos visto, Deus tem nos revelado, e se o irmão Brana estivesse aqui hoje, nós não ia fazer nenhuma pergunta para o irmão Brana. Ou você ousaria fazer alguma pergunta para o irmão Brana? Você ia perguntar para o irmão Brana o que são os trovões? Você ia perguntar para o irmão Brana se o cordeiro ainda estava no trono? Depois de todas essas revelações que ele nos deu, você ousaria? Agora, veja, depois de abrir e revelar, vocês desculpem, eu estou com um joelho ruim, depois de abrir e revelar todos 6 selos, uma manhã de perguntas e respostas. Você sabe que o mundo hoje ainda está com perguntas e respostas. Para que tem os encontros? Para fazer. Os encontros são de perguntas e respostas. O ministro vai ali, traz um estudo, outros vêm e fazem as suas perguntas. Os pastores estão cheios de interrogações com respeito aos selos, aos trovões, ao novo nome, à visão da tenda. E mesmo muitos que caminharam conosco estão cheios de perguntas. E quando Deus nos elevou-nos a um nível um pouco mais alto sobre João, aí que ficaram as perguntas aqui embaixo. Vamos dizer que esse nível mais alto foi o lugar santíssimo. Nós não temos que olhar para trás e dar resposta para ninguém mais. No lugar santíssimo, o fogo é divino, vem de cima. Não vem do altar dos holocaustos, não vem lá de fora. O pão não é artificial, nem o fogo. Então, você veja que o movimento pentecostal foi artificial, a reforma foi artificial, foi tudo intelectual. Mas quando os selos vêm, isso é espiritual. Porque São Paulo disse, sem nós eles não são aperfeiçoados. Eu não entendo o que isso significa. Ele disse, quantos picos existem? Eu disse, há 7. Agora, Deus tem direito de fazer uma pergunta para o seu profeta? Porque o seu profeta não sabia mesmo. Deus estava lhe dando um sinal eterno. Agora, o novo nome tinha um lugar para ele ser colocado. O nome teve o seu lugar. O seu lugar foi em Jesus. Agora, o novo nome não foi em Jesus o sacrifício. Foi no leão, que revela os selos. Novo nome não foi no cordeiro, que abre os selos.
mas no leão que revela os selos. Eu disse, quantos picos existem? Ele disse, né? Eu disse, há 7. Quantas letras existem em seu nome? Agora, Deus agora começa a fazer uma pergunta para ele sobre o seu nome. Agora, quando ele estava no quartinho, para trazer o 7º selo, ele disse que aqueles trovões passaram tão rápido, como relâmpago, e eles estavam como soletrando algo, e em um idioma desconhecido. E agora, quando ele faz a pergunta para ele, quantas letras tem o seu nome? O que é que o irmão Brana fala? B-R-A-N-H-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Soletra. Igual quando os trovões passaram lá no quartinho, lá na casa do irmão Wood, soletrando em um idioma desconhecido. Por que não soletrou no inglês? Por que não soletrou no espanhol? O espanhol já era uma língua que já estava dentro da família do irmão Brana. O francês também, porque foi falado em francês a profecia. O seu genro, além de falar inglês, foi criado no México, falava espanhol, um espanhol parecendo um português, mas foi falado em um idioma desconhecido. E havia 3 picos que se destacavam. Veja só, 3 picos. Isso aqui que o pastor Osmar falou, né? 3 picos. William, Marion, Brana. Você sabe que a igreja, Roma está edificada sobre 7 montes. E depois de Roma, é o único país que está sobre 7 montanhas. Nós temos Cincinnati, nos Estados Unidos, também, que está sobre 7 montanhas. Mas, por que Roma está sobre 7? E a esposa também está sobre 7. E quando ela está sobre 7, está debaixo do sinal eterno. E na coroa do Papa está escrito em latim, Vicarium Filii Dei, 666, 666. O nome do irmão Brana é 777. E havia 3 picos que se destacavam. Ele disse, aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, um monte pequeno. Então, sua primeira puxada, um tanto alta, vocês sabem, né? O sinal na mão. Então, houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado, muitos de vocês recordam disso. Então, veio o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos, vê? De volta. Como não era o meu ministério ainda, então veio o terceiro. 3 é um número de conclusão, vê? O terceiro, o próximo pico era o 5, número da graça. E o pico seguinte era o 7, o número da perfeição. O fim, 6 dias trabalhareis. O 7º é o sábado, o fim da semana. O fim do tempo. Vê? E eu parei e mostrei isto a Billy. E eu olhei para eles. Ele disse agora que aquilo permaneça. Se alguma vez houver uma dúvida em sua mente, recorde deste lugar e volte aqui. E Billy me tocou no ombro e ele disse, papai, olhe para o leste. Como isso aconteceu, eu não sei. Mas lá no lado leste da rodovia estava aquele depósito de lixo queimando. Milhas e milhas longe de qualquer cidade. Um velho montão de lixo jogado lá no lado leste da rodovia. Eu estava retornando ao campo, amém? Velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor, não desejando. Se eu faço, tenho tentado. Deixe-me introduzir isto, vê? A fita ainda é suficiente? Ele pergunta. Deixe-me introduzir isto. Eu tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha.
e que os irmãos que ouvem essa fita e essa igreja recordem, desse dia em diante, a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha. E a razão que todos esses anos vocês não podem dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão o que tem sucedido. Eu desafio a qualquer um que traga qualquer uma das milhares de coisas sobre a plataforma, e o discernimento e as predições do que aconteceria. Isso tem acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, a igreja crê nisto? Diga amém. Então, o quê? Agora, a igreja que ouviu o irmão Branham fazendo o desafio, disse amém, nunca falhou nada. Hoje eles vão na internet e dizem que ele falhou, que ele falou e não cumpriu, mas a igreja do seu dia. Por isso ele diz, eu sou responsável pela geração que eu vivo, mas eu não sou responsável por outra geração. Vocês veem na internet hoje as críticas, a zombaria, a descrença. É um demônio, é um espírito que se levantou, e são americanos, brasileiros, africanos, que têm colocado dúvidas sobre a mensagem. Agora, ele está perguntando para a sua igreja, vocês viram se falhou alguma vez? A igreja nunca falhou. Eles disseram o quê? Amém. Por isso ele disse que ele não era responsável por essa geração. Tem um que é responsável por essa geração. Agora vejam, não há uma pessoa no mundo que possa mostrar mas seja isso conhecido a igreja aqui, a igreja do futuro. Que seja isso conhecido a igreja aqui, a igreja do futuro. Nós. Se Deus impulsiona um homem através de um cano e ele não move de maneira alguma até que Deus o tenha mandado, não há nenhuma fé relacionada a isto. É Deus o impulsionando a algo. E isto eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Você não está vendo aonde ele está elevando o ministério hoje? A um lugar que ninguém pode dizer nada contra. Eles não entendem, mas não pode dizer nada contra. Porque essa mensagem não é para a igreja que passa pela tribulação entender. Essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 é para a esposa. Veja que ela volta ao estábulo novamente. É como o irmão Branham disse, Pentecoste teve que voltar ao estábulo. Quando o William Seymour alugou aquele celeiro para eles orarem lá em Los Angeles. Jesus nasceu lá num estábulo e ela volta novamente. Ontem eu estava vendo hoje o culto lá na garagem do irmão Eli, lá em Taubaté. Você viu ali? Nem uma cortina bonita atrás, só tijolo, mas uma mensagem que o mundo todo precisaria ouvir. Mas não é para o mundo também não vai entender. Os grandes pastores no Brasil, eles não entendem essa mensagem, é só para a esposa. Quem entende essa mensagem é a samaritana, é a Maria Madalena, é o Pedro, é o Tiago, é o João. Somos nós aqui. Isso é tão interessante, mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar com vocês no nome do Senhor, antes que vocês ouçam, porque eu devo sair pela fé. Eu devo fazer isso pela fé. Quer eu pense que esteja certo ou errado, ou o que for, eu faço o melhor de minha escolha. Então vou e faço isto, porque isto não tem sido errado, é porque eu tenho esperado até que ele me dissesse para ir fazê-lo. Tenho esperado por ele, então isso não foi eu. Ele disse, isso foi quem? Isso aí foi ele. E depois ele falando ao Dr. Lee, quando ele mandou a carta áudio, no parágrafo 28, ele disse, Lee, se você observar, ele disse Graham,
Gran tem 6 letras, significa o mundo, o homem, mas Bran, B-R-A-N-H-M, 7 letras, perfeito, perfeição. Ele mandou essa carta. E ele disse, está nas suas mãos, você quer me devolver ou então destrua. Mas ele não devolveu e também ele não destruiu. E essa carta chegou nas nossas mãos, uma carta áudio, sobre o novo nome. O novo nome tem um lugar. A esposa não recebe o nome, ela recebe o nome só no batismo. Ela recebe o nome só para a cura, para perdão de pecados. Agora, para a fé de rapto, ela recebe o novo nome. Eu te darei um sinal eterno. Seu nome está escrito sobre toda esta montanha. Veja, quando Israel lá atrás olhava para o templo, ali o Senhor escolheu para colocar o seu nome. Quando os discípulos olhavam para Jesus, eles diziam, Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Por isso eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você olha para Brana, foi ali que ele escolheu colocar o seu novo nome. E colocou num lugar também, na montanha Coronado. A igreja do futuro, ele sabia que ia entender, que ia ver isto. Porque os Estados Unidos foi um tipo de Israel. Foi um tipo de Israel. Foi cegado. A igreja foi cegada para não ver essas coisas. Mas nós, o povo dentre os gentios, a esposa, Apocalipse 10, 8 a 11, Deus abriu os olhos para ver essa luz, essa revelação, o que nos dá a fé arrebatadora. Ficamos de pé. Bondoso Deus, te damos graça pela luz, pela tua palavra. Nós te damos graça pelo nome e pelo novo nome. Sabemos que isto é a tua palavra, Apocalipse 2, 17 e 3 e 12, Pai, onde tu fala do nome e do novo nome. Tu fala da pedrinha branca, Pai. Ó Deus, tu tens colocado a tua esposa em um lugar, como colocaste a Esté, como rainha, num patamar acima de todas as princesas, acima de todas as nações do mundo, o Senhor colocou Esté. E o Senhor tem colocado a sua esposa em um lugar muito alto, muito sublime. O Senhor diz, sobe cá. E João, representando a noiva, a esposa, ele sobe acima das eras. Tu tens nos colocado acima das eras, acima da política, acima das denominações. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Ajuda e nos dê graça para vencermos a nós mesmos, Senhor. Amém.